Nós falamos sobre muitas coisas até aqui. Você aprendeu bastante coisa. A gente tem tentado te capacitar para que você possa surfar essa onda da melhor forma possível. Talvez você tenha chegado até aqui, quase no final desse primeiro módulo, se sentindo mais preparado para fazer parte da obra do Senhor. Talvez você tenha chegado até aqui e você, na verdade, se sente menos preparado, porque você começou a enxergar que o desafio, na verdade, é grande. Independente de como você está se sentindo, existe algo nesse vídeo que você precisa carregar para a vida. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos, nós nos movemos pela palavra de Deus. Nós nos movemos em dependência do Senhor. Então a gente já falou que você vai enfrentar desafios, mas se mova em dependência de Deus. Esse vídeo é sobre isso. Intercessão é sinônimo de dependência. Quando a gente fala sobre intercessão, a gente fala sobre buscar o coração de Deus, sobre entender a opinião de Deus, sobre falar, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós confiamos no Senhor. Um exemplo disso está em 2 Crônicas, no capítulo 20, se você quiser abrir comigo. A gente não vai ler essa história inteira, você pode ler na sua casa, mas existe esse rei, Josafá, e eles estão prestes a enfrentar uma guerra. Agora, eles ficaram assustados, eles não sabem muito o que fazer, e aí todo o reino decide consultar o Senhor. Agora, esse rei começou a orar, e no final da oração, olha só o que ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. O Senhor depois responde, e ele diz: vocês não precisam lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo nem desanimem, apenas saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Essa é uma verdade que você precisa carregar. O Senhor está com você. Você não precisa ter o controle sobre a situação, você não precisa saber o que vai acontecer. Enquanto seus olhos permanecem fixos no Senhor, você estará em um lugar seguro. Intercessão é sobre isso. É sobre entregar o controle para o Senhor. É sobre se posicionar em oração. É sobre lutar as batalhas em espírito antes que você lute no natural. É sobre você não se permitir entrar em um lugar fisicamente antes que as suas orações tenham chegado lá. Efésios, no capítulo 6, diz que a nossa batalha aqui não é contra as coisas desse mundo, não é contra a carne ou contra sangue, contra pessoas. Ela é contra principados e poderes. É contra poderes espirituais. É contra coisas que estão além da nossa realidade aqui na Terra. Significa que antes de você lutar contra as coisas com as suas próprias mãos, você precisa entender que essa é uma batalha espiritual. Êxodo, capítulo 32, a gente tem outro exemplo de uma situação parecida, de intercessão. Moisés está num momento em que ele tinha subido no monte para se encontrar com Deus, receber instruções de Deus, e enquanto ele estava lá, o povo de Israel que ficou esperando lá embaixo pecou contra o Senhor. Eles construíram um ídolo e eles começaram a adorar esse bezerro de ouro que eles construíram com as próprias mãos. Quando Moisés desce e ele vê aquela cena, o coração dele se entristece, ele fica cheio de ira, ele se volta para o Senhor. E aí Deus fala para ele: Moisés, esse povo é muito obstinado, eles são muito desobedientes. Eu vou destruir todos eles e a partir de você, Moisés, eu vou construir uma nação. Moisés poderia ter simplesmente falado: tudo bem, pode ser, destrói eles e a gente continua daqui. Mas Moisés sabia o coração de Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele sabia que aquele povo era o povo da promessa e ele estava disposto a lutar por isso. Então ele disse: Senhor, não faça isso. Eles são o seu povo. O Senhor é o Deus deles. Tenha misericórdia sobre eles. E essa oração moveu o coração de Deus. Deus não destruiu aquele povo. Pelo contrário, ele continuou fiel àquele povo. Moisés, a gente não sabe se Deus teria tomado outra decisão, se isso foi Deus testando o coração de Moisés. O que a gente sabe é, Moisés fez parte da não destruição daquele povo através da sua intercessão, através da sua oração. Você precisa entender que você foi criado à imagem e à semelhança do Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Provérbios ainda nos avisa que a nossa língua tem poder de gerar vida ou gerar morte. Assim como o nosso Deus tem poder para criar as coisas com a palavra, Ele nos deu a oportunidade de participarmos do que Ele está fazendo no mundo e nas pessoas ao nosso redor através da intercessão. Enquanto nós declaramos, enquanto nós falamos, enquanto nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele colocou nos nossos corações, isso é um privilégio. Eu tô te dando um monte de base bíblica porque eu espero que depois desse vídeo você vá procurar em cada uma delas e você entenda de verdade o que significa a intercessão e o coração por trás disso.
Ainda mais em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30 diz: "Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum." Interceder é se colocar na brecha entre o Senhor e o seu povo. É fazer parte da não destruição do povo, da misericórdia do povo, da grande obra do povo, do derramar do Espírito sobre o povo. Você vai encontrar exemplos de intercessão com Daniel, você vai encontrar com Neemias. A Bíblia é repleta de intercessores, de homens que antes de fazerem grandes coisas, gastaram grandes tempos em intercessão, em oração, batalhando com as suas palavras. Ainda em João, no capítulo 5, olha o que Jesus diz, a partir do versículo 19. "Eu lhes digo verdadeiramente, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas." João capítulo 15, no versículo 15, "Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, mas eu os chamo de amigos, porque tenho revelado a vocês tudo o que o Pai tem feito." Significa que como filhos, como amigos de Jesus, ele nos mostra aquilo que ele está fazendo antes mesmo dessas coisas acontecerem. Significa que antes de você começar um movimento na sua escola, antes de você falar de Jesus para o seu amigo, o seu papel é se colocar em intercessão, é ser um intercessor por ele. É nesse lugar que o Senhor vai te dar o coração dele por essas pessoas, o coração dele por esse movimento. É nesse ambiente que você vai receber orientações de Deus de como conduzir, do que fazer, de como prosseguir. Que você vai sentir o que aquelas pessoas estão sentindo sem nem perguntar para elas. Que você vai receber palavras específicas de Deus para pessoas que você não sabe nada sobre a vida delas. Eu posso te dizer que foram inúmeras as vezes que, antes de falar com alguma pessoa sobre Jesus, que eu tinha sentido no meu coração que eu precisava falar, eu coloquei isso em intercessão e o Senhor me deu um sentimento. Momentos em que eu estava orando sobre alguma coisa que ia acontecer e era como se eu pudesse sentir a inquietação no coração e eu sabia que aquilo não era meu, era de outra pessoa. E aí eu podia orar por ela. Inúmeras as vezes que o Senhor me deu palavras sobre momentos específicos, que eu tinha algo planejado e aí durante esse tempo de oração o Senhor simplesmente mudou todas as coisas. Isso vai acontecer com você. A intercessão precisa se tornar algo inegociável. Você precisa se recusar a continuar caminhando, não sabendo o que é que o Senhor está te direcionando a fazer. Você precisa colocar isso no seu coração, que antes de querer falar, você precisa ouvir. Gaste mais tempo ouvindo ao Senhor do que falando às pessoas. Se você gasta mais tempo pregando do que orando, você pode jogar a sua pregação no lixo. Existe esse cara que ele tem essa frase: ou você joga fogo na sua pregação, ou você joga a sua pregação no fogo. Ou você coloca isso em intercessão, clama para que o Espírito Santo mude essas coisas, coloca isso em intercessão, ou você pode jogar isso fora. Se vem de você, não presta. Busca a orientação do Senhor. Agora, como fazer esse momento? Como ter um tempo de intercessão? Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso em grupo. É muito legal se você tiver mais pessoas com isso no coração, com esse projeto na escola no coração. Faça com elas também. É bom para vocês terem esse tempo de alinhamento juntos, de receberem o coração juntos. Independente de como você for fazer, a gente deixou alguns passos que você pode seguir, que talvez te ajudem nesse momento. O que a gente vê na Bíblia com Moisés, com Neemias, com Daniel, com Jesus, eles não tinham um passo a passo de como fazer. Mas o que a gente fez foi pegar esses princípios, foi pegar a oração deles, destrinchar isso com princípios bíblicos, para que você possa ter esse momento de intercessão com o Senhor. O primeiro desses passos é sondar o coração. Antes de você ter qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, sonde o seu coração. Esse vai ser o seu primeiro ponto de oração. Você vai falar: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa que te ofende. Depois disso, você vai passar um tempo de she time, um tempo em silêncio. Quer dizer que você vai esperar, você vai ouvir, você vai deixar que o Espírito Santo te mostre qualquer coisa que precise ser confessada, qualquer impureza que possa te impedir de ouvir a voz do Senhor. E você vai entregar isso. Então, primeiro ponto, você vai orar para que ele sonde seu coração, vai tirar um tempo em silêncio. Depois disso, você pode continuar. Segundo ponto de oração, logo depois disso, você vai reconhecer que você não sabe como orar, que você não sabe o que fazer. Você vai reconhecer diante de Deus a sua própria incapacidade.
Nesse ponto você vai falar: Senhor, eu não sei como orar, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada e eu preciso do Senhor. Assim a gente entra para o terceiro ponto de oração. Você vai orar dando liberdade para o Espírito Santo. Você vai falar: Espírito Santo, me ensina a orar, me guia através da oração, me dá os pontos de oração, você tem liberdade nesse lugar, você tem liberdade na minha mente, no meu coração. Esse é o ponto para você dar liberdade para o Espírito Santo. Depois você vai para o quarto ponto, que é aquietar os pensamentos. Talvez você esteja com o coração agitado, com a mente agitada. Esse é o tempo de você falar: Senhor, aquieta os meus pensamentos, aquieta o meu coração, para que eu ouça somente a sua voz. Depois disso, você vai calar o inimigo no nome de Jesus. Nós entendemos que no nome dele nós temos autoridade sobre o inimigo. E é nesse nome que você vai falar: o inimigo não tem autoridade aqui. Eu calo agora no nome de Jesus a voz do inimigo nesse lugar, para que eu ouça somente a voz de Deus. A gente está passando por esses passos para que você tenha a certeza de que o seu coração está limpo, que o seu coração está quieto, sua mente está silenciada, que o inimigo não tem espaço aqui, para que tudo o que você tenha seja a voz e o direcionamento do Senhor. O sexto passo, você vai agradecer em fé. Então a gente agradece por aquilo que o Senhor vai fazer, sem nem mesmo saber o que é isso. Você vai falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor vai falar. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela sua direção. Você vai agradecer em fé. O último passo é você ouvir. Depois que você passou por todos esses pontos de oração, o intuito é que você pare e você ouça. Não é o tempo de você falar. Talvez durante esse tempo o Senhor te traga imagens, te traga uma visão. Isso pode se parecer como um pensamento, como algo suave. Faz um exercício agora, fecha o seu olho e imagina um elefante cor-de-rosa. Conseguiu imaginar? Agora imagina que esse elefante cor-de-rosa está andando de bicicleta. Você conseguiu imaginar isso? Isso foi uma imagem criada pela sua mente internamente, porque eu falei. O ponto aqui é que quando o Senhor falar ao seu coração, pode ser que essa mesma imagem, desse mesmo jeito, não é uma visão que você está enxergando tudo com os seus próprios olhos, é algo aqui, bem interno. O Senhor vai te dar uma imagem, isso é uma visão. Pode ser que Ele coloque um sentimento no seu coração, igual a gente já falou. Você sinta uma ansiedade, você sinta uma inquietação, ou você sinta até mesmo uma paz, você sinta o amor de Deus, você sinta as dores do Senhor pelas pessoas que você vai falar, seja o que for, Ele pode te dar o seu coração. Pode ser que venha palavras específicas, pontos específicos. Eu acho que a gente tem que orar por tal ponto. Eu acho que a gente precisa orar para que isso não aconteça, ou para que isso aconteça. Você vai receber o coração de Deus e você vai batalhar por essas coisas. Eu quero te contar 2 testemunhos que eu já vivi relacionados à intercessão. Mas antes disso, eu te prometi que a gente passaria por Lucas 9, na oração de Jesus. Eu quero te contar um pouco do que está acontecendo aqui. Imagina que você está tendo um encontro com Jesus. Você tem a oportunidade de estar face a face com Ele e você pode fazer uma pergunta. Você pode perguntar qualquer coisa. Talvez o meu desejo do coração seria: Senhor, me ensina como pregar. Senhor, me ensina como orar por cura pelas pessoas. Eu quero ver as pessoas sendo curadas. Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer para expulsar um demônio. Tem alguma palavra específica? Como é que funciona? Eu poderia pedir para o Senhor me ensinar a fazer muitas coisas. Os discípulos também. Agora, em meio a toda a vida de Jesus, de coisas que eles poderiam perguntar sobre como fazer, existe uma delas que eles fazem. Eles entenderam que a partir dessa coisa, todas as outras fluiriam. Então eles fazem a seguinte pergunta para Jesus. Eles se reúnem ao redor de Jesus e eles dizem: Senhor, nos ensine a orar. E aí é nesse momento que Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso. Depois dessa oração do Pai Nosso, ele conta uma história. Eu quero ler essa história com vocês. Isso está a partir do versículo 5 do capítulo 11. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. O que está dentro da porta, ele diz: Não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um pão, no lugar disso lhes dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que Jesus está falando aqui, ele conta essa história desse cara que estava com a porta fechada, desse outro cara batendo na porta, e ele diz que esse cara não abriria a porta. Mas por causa da sua importunação, por causa da sua teimosia em bater na porta, porque ele foi insistente em bater naquela porta, a porta foi aberta. Esse é um princípio de intercessão que Jesus está ensinando. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Vão ter coisas que só vão acontecer se você gastar tempo batendo na porta, insistindo. Não porque é um desejo do seu coração, mas porque você sabe que isso é para o Senhor e é algo que Ele colocou em você. Vamos para os testemunhos então. O primeiro deles, eu estava no Irã, junto com alguns amigos, e a gente estava nesse hotel. Nesse dia a gente ia sair para fazer evangelismo. Só que antes disso a gente ia ter um tempo de intercessão. A gente seguiu esses passos que eu falei para você. Cada um foi orando um ponto e no final a gente teve um tempo de ouvir ao Senhor. Depois de ter esse tempo, a gente compartilhou uns com os outros para que a gente pudesse colocar isso em oração e estar atentos ao que o Senhor queria mostrar pra gente. Algumas dessas palavras que a gente sentiu enquanto a gente estava nesse tempo de ouvir ao Senhor era relacionado a jovens, que a gente encontraria jovens, era relacionado à saúde, à cura, que tem alguma coisa relacionada com isso, e alguém tinha visto um lugar verde, como se fosse uma praça, um parque. Beleza, a gente tinha essas palavras, a gente anotou tudo e a gente saiu pra rua. A gente foi numa praça, porque era o que uma das pessoas do grupo tinha sentido, e lá a gente encontrou um grupo de jovens. O nosso grupo era formado por 4 meninos e 3 meninas. O grupo deles era formado por 4 meninos e 3 meninas. A gente se encontrou com aqueles 7 jovens, a gente estava em 7 jovens também, e a gente conversando com eles descobriu que todos eles estavam cursando medicina, era o que a gente tinha sentido sobre saúde. Eles eram a porta que a gente precisava por pouco tempo que a gente tinha lá dentro. O Senhor foi específico em dar esse direcionamento. A gente passou os dias e, surpreendentemente, eles estavam muito abertos a Jesus. Se você não sabe, naquela região isso é muito incomum. Um deles aceitou Jesus no final da viagem. Tudo isso porque a gente buscou o Senhor e a gente não foi para a batalha sem buscar a direção dele. O segundo testemunho está relacionado àquilo que eu falei de bater na porta. Durante esse ano, eu tenho tido encontros na faculdade com os jovens daqui. Então, toda quinta-feira a gente se reúne para falar de Jesus e no começo do ano a gente estava fazendo isso numa sala de aula. Depois o grupo começou a crescer e a gente conseguiu um outro espaço. Mas o grupo começou a continuar crescendo e a gente precisava de um espaço maior. Nisso existe esse auditório na minha faculdade, que é o maior auditório daqui. Ele é muito disputado. Os professores têm dificuldade de reservar ele. Eles usam para palestras, para coisas do tipo, e eles não emprestam para qualquer coisa. Eu tinha sentido muito forte no meu coração que o Senhor ia nos dar aquele lugar. Eu fui naquele lugar, eu orei por aquele lugar, eu falei, Senhor, eu sei que esse lugar é nosso. Eu declarei sobre aquele lugar, porque era o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu mandei e-mail para a mulher responsável pelo auditório. Ela me respondeu dizendo que era muito difícil conseguir, mas que ela ia tentar conversar com a reitora. Ela sentou com a reitora para conversar e uma semana depois ela mandou e-mail dizendo que estava liberado, aquele lugar era nosso. Desde lá a gente tem feito os encontros naquele lugar e só tem crescido. As pessoas têm se convidado e a gente tem convicção que vai encher o auditório daqui a alguns meses. Eu acho que com tudo isso você conseguiu entender a importância da intercessão. O como isso precisa ser inegociável na sua caminhada com Deus. Independente do movimento que Deus colocar no seu coração, e pode ser que ele mude durante esse tempo. Independente daquilo que você vai fazer, seja um evangelismo, seja, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer, entrega isso ao Senhor em intercessão. Coloca as suas mãos sobre isso e tenha certeza de que o Senhor vai à sua frente. Para agora esse vídeo, se desconecta de todas as coisas e faça um comprometimento de escolher um dia, de escolher um horário, de escolher um lugar em que você vai ter essa constância e essa frequência de intercessão. De toda vez que você se encontrar nesse lugar, nesse dia, nesse horário, você vai ter um tempo de ouvir ao Senhor e de buscar a orientação dele. Antes de continuar andando, entenda por onde o Senhor vai. Se ele está parado, se ele está andando, se ele está se movendo, aonde que ele está. Você não quer se mover sem ter convicção de que o Senhor está com você. A gente chegou no final desse vídeo e agora você tem a oportunidade de colocar isso em prática. Escreve esses pontos em algum lugar, em um papel, em um caderno, no celular, em algum lugar que você tenha visível e consiga se lembrar disso com frequência, para que você não tenha que voltar nesse vídeo depois. E faça disso algo prático na sua vida. Eu sei que muitos testemunhos vão vir desse lugar, que o Senhor vai te revelar grandes coisas. Então vai lá e tenha um tempo com seu Pai agora.
Te vejo numa próxima.